Bem-vinda para a segunda parte da construção da minha clauseta de sonho. Ó periga, se não viste a primeira parte, vê o vídeo anterior porque eu aí mostro a clauseta como ela era. E este é o desenho que eu fiz para construir a minha clauseta de sonho. Vai ter algumas alterações porque depois que no processo do trabalho eu alterei algumas coisas, mudei os compartimentos de pendurar a roupa para o canto, pareceu-me que ficava mais funcional, e o compartimento de pôr os sapatos atrás da porta, e assim ficou muito mais funcional. Aqui é a parte da demolição, estou a tirar os rodapés que vou reaproveitar mais tarde. E agora vou ir ao Home Depot comprar as madeiras. Se vives aqui nos Estados Unidos e queres fazer um projeto em tua casa, não tens as máquinas para poderes cortar a madeira, aqui no Home Depot ou no Lowe's, nestas lojas de construção, eles próprios cortam a madeira. Levas as medidas e ficas logo com a medida ao alto. E depois é só em casa com uma serra pequena cortares na horizontal. E vamos lá começar a construção da clauseta. Agora é só cortar a madeira na horizontal e começar a construção. Esta parte é um bocadinho chata, tenho que cortar aqui as madeiras na horizontal, tenho que lixar todas as madeiras e depois então começar a construção. A serra elétrica também não tem espaço para cortar tudo, tenho que virar aqui a madeira ao contrário, mas o trabalho vai-se fazendo. E agora tenho que lixar toda a madeira, eu vou lixar antes de levar para dentro de casa, porque depois eu dou o primer e a pintura, mas que já esteja tudo lixado para não ter que fazer tanto pó dentro de casa. E assim aqui fora na garagem é muito mais fácil estar a fazer este trabalho. Ó perigo, isto é um projeto que estou a gostar bastante de fazer. É a primeira vez que eu estou a construir assim uma clauseta, mas estou a amar este trabalho. Já lixei as partes todas e agora vou começar a levar para dentro para começar a construção, que estou super excitada para começar aqui a construção da minha clauseta, o que dá um certo trabalho. Na parede atrás da porta, peço desculpa porque não tenho muito espaço para pôr a câmara e é assim que vai ficar ao alto. Portanto, vou pondo estas partes na horizontal até ao teto e depois com aquelas tábuas vou agarro na parede e agarro nos próprios laterais. Estes bocadinhos de madeira é para fazer a altura das prateleiras que eu quero. Estas prateleiras é para pôr os sapatos e eu quero que fiquem mais ou menos nesta altura. Estou aqui a nivelar para ter a certeza que não ficam tortas, claro, e agora vou parafusá-las. Eu não mostrei que faço uns buracos de um lado da prateleira para poder parafusar depois nas laterais, e que se chamam pocket holes. Aqui em inglês, não sei como é que se diz em português, mas obriga, se tu sabes como é que se diz em português, deixa aí nos comentários como é que se diz pocket holes em português. As prateleiras de baixo eu a parafuso por baixo, as prateleiras depois no alto eu a parafuso por cima, que é para não se ver depois o buraco do parafuso. E fica assim mais ou menos nesta altura e vou fazer 8 prateleiras na mesma altura para pôr os sapatos. Aqui são as prateleiras dos sapatos e isto não é assim muito fácil, mas também não é muito difícil. Se tu quiseres fazer, construir assim alguma clauseta como esta, não é uma coisa difícil. Desde que tires as medidas e cortes, é só depois mesmo a parafusar, pões a altura, como eu fiz, cortei aquelas duas madeirinhas de lado para ter exatamente a altura que eu quero e, como vês, os sapatos entram bem, estou a pôr os sapatos mais altos que eu tenho. Este móvel eu encontrei no Facebook Marketplace, o que eu pensei, uau, isto é mesmo o que eu precisava. Não preciso de construir, porque eu estava a pensar construir um móvel, então comprei este móvel no Facebook Marketplace, vou limpá-lo muito bem limpinho e dar-lhe primer e vou adaptá-lo no desenho que eu tinha, que é a medida que eu queria, foi mesmo como um achado. E vou fazer da mesma maneira, vou segurá-lo na parede como fiz com as prateleiras
e com as partes de lado, e faço exatamente no móvel a mesma coisa, seguro na parede e depois seguro também nas madeiras que estão laterais, e fica tudo construído junto, que depois mais tarde eu vou-te mostrar como é que eu vou tapar aqui estas laterais da frente. Estas ripas transversais em baixo e em cima eu aparafuso à parede e aparafuso também nas laterais, nos painéis laterais, para ficar a clauseta toda bildada e segura, tanto na parede como as partes entre si. E agora vou começar a cortar as prateleiras, primeiro para forrar em baixo e em cima, a parte que vai ficar, por exemplo, o chão da clauseta, e a parte de cima. Vou medir, claro que, como eu já disse anteriormente no vídeo, na loja de construção só cortam na altura, não cortam na horizontal, mas eu aqui com a minha maquinazinha vou cortar. É claro que a minha serra não dá para cortar em todo o comprimento, mas eu viro a folha ao contrário e corto dos dois lados. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas eu não tenho mesa com uma serra de cortar, por isso tenho que trabalhar com o material que eu tenho, mas sim, dá para fazer. E é o mesmo processo que eu fiz anteriormente com as partes laterais. Também vou lixar tudo, vou fazer os poca-rolos, aqui vou mostrar porque eu inicialmente não mostrei como é que se faz. Há mesmo uma máquina mais fácil para fazer, mas eu não tenho, porque também não faço assim muito, e então eu faço com este poca-rolo mais pequeno, mas é da mesma maneira. Para quem trabalha realmente e faz muitos poca-rolos, convém ter outra máquina que é muito mais fácil, mas quem não faz assim um trabalho ou muito trabalho deste género, este assim pequenino dá. E é estes buracos que ficam, é o mesmo processo, lixar todas as folhas de madeira, que neste caso são as prateleiras, para depois mais tarde, como já disse anteriormente, quando eu for dar o primer, já estar tudo pronto para o primer. Não vi o tempo que estou aqui a lixar, mas foi um bom tempo, talvez 1 hora ou mais, para lixar todas as prateleiras, mas finalmente vai estar tudo pronto. Isto que é preciso é persistência e paciência para fazer o trabalho. E o meu foco é realmente ver o trabalho terminado e bem feito. Eu sou bastante profissionista naquilo que faço e por isso não vejo o tempo que demora, porque de verdade eu quero é ver o trabalho bem feito e o final do trabalho, e estou toda entusiasmada até chegar ao fim. E por agora já estão todas as prateleiras lixadas. Vamos lá começar a pôr as prateleiras no sítio. Vou começar por pôr as de cima primeiro. Já pus uma ali do lado direito, agora vou pôr esta. Como eu vos disse, os parafusos nas prateleiras de cima ficam virados para cima para não se verem, e é um bocadinho mais difícil a parafusá-los assim. Aqui vou também pôr uma prateleira que fica a dividir as partes mais curtas dos cabides da roupa, onde vou pendurar na parte de baixo as calças e na parte de cima as t-shirts. E depois do lado esquerdo vai ser as roupas compridas, os vestidos compridos. Aqui estou a medir para ter a certeza que a prateleira está direita, que não está, porque o que eu tenho, as marcas que eu tenho de altura não estão certas. Estão um bocadinho, como se pode ver, cortei, mas não estão precisamente certas. Mas vai ficar tudo bem medido, para que não fique torcido. Do lado da clauseta eu vou mesmo só deixar uma prateleira no meio. Se depois mais tarde eu vir a necessidade de pôr mais 2 varões para pendurar roupa, eu vou pôr. E agora vou colocar os rodapés. Como eu vos disse no início do vídeo, quando eu tirei os rodapés, que eu ia reaproveitá-los, e vou reaproveitá-los agora, pôr aqui na parte de baixo da clauseta. Primeiro eu vou usar cola e depois vou usar também agrafos para agrafar naquela madeira que eu tenho ali. Eu não estou aqui a mostrar, mas convém, eu tenho ali umas alturazinhas da grossura de um dedo do chão, para depois, quando eu for pôr o azulejo no chão,
ter a altura para entrar o azulejo, ou seja, o rodapé não pode ficar exatamente no chão, tem que ficar a grossura de um dedo de altura. Na parte rente ao teto da clauseta vou também aplicar um molde, mas um molde mais fino, claro, do que o rodapé, para dar um acabamento mais elegante, para dar mesmo um ar de acabamento rente ao teto. E aqui sim, o molde vai mesmo rente ao teto. E vou usar o mesmo processo, cola e depois agrafar na madeira. E para o vídeo de hoje, isto é tudo. Vou-te deixar com as imagens da evolução da construção da minha clauseta de sonho até agora. Obrigada por teres assistido, espero que tenhas gostado tanto como eu de estar a construir a minha clauseta. Se ainda não te inscreveste no canal, inscreve-te, compartilha com a tua família e amigos. Até ao próximo vídeo. Bye, periga!